Bom, segunda aula de expansão, quarto bimestre. Esse material ele vai versar sobre a economia após a Segunda Guerra Mundial. Título do material: A Nova Ordem Econômica, Conferência de Bretton Woods. Aqui, conteúdos e objetivos. A gente tem Conferência de Bretton Woods, criação do FMI, BIRD e GATT. Objetivos, reconhecer o contexto em que foram criados o Banco Mundial, o FMI e a OMC, antigo GATT. Compreender historicamente as características e objetivos dessas organizações internacionais. Foco no conteúdo. O que foi a Conferência de Bretton Woods? Foi uma reunião realizada entre economistas e diplomatas de 43 países capitalistas, já prevendo o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, em julho de 1944. A proposta era evitar que as disputas comerciais levassem a uma nova guerra mundial. Para isso, propunham um padrão econômico de desenvolvimento capitalista liberal. Medidas adotadas. Dentre as medidas a serem implementadas, houve a proposta de colocar o dólar como padrão financeiro mundial como medida para o lastro dos tesouros nacionais de cada país, junto ao ouro. Além disso, haveria 2 organismos para emprestar dinheiro para os países se desenvolverem: o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BARD ou Banco Mundial. Aqui um esquema que mostra as instituições criadas em Bretton Woods, como o FMI e o BIRD, e as funções. Então, FMI, Fundo Monetário Internacional, função: empréstimo aos países para que desenvolvessem suas economias. Para receber esses empréstimos, os países têm que seguir as políticas econômicas do FMI. E o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, também fornece empréstimos aos países em desenvolvimento, impondo que as economias nacionais adotem o liberalismo como modelo de desenvolvimento. Então, esses aqui são os 2 órgãos criados aqui pela Conferência de Bretton Woods. Liberalismo econômico, doutrina que surgiu no século XVIII. Defende a livre concorrência, a propriedade privada e a liberdade dos indivíduos para estabelecer contratos sem interferência estatal. Os liberais se opõem à intervenção do Estado na economia e ao protecionismo econômico, preferindo o câmbio livre. Para os liberais, o livre mercado tem capacidade de se autorregular, estabelecendo de maneira justa o valor das mercadorias. Consequências. O Acordo de Bretton Woods deveria promover a cooperação econômica entre as nações, facilitar o comércio internacional, padronizar as políticas cambiais e construir um sistema financeiro multilateral entre os países signatários. Na prática, esse sistema beneficiou principalmente os interesses dos Estados Unidos, que assumiram o protagonismo econômico mundial, controlando as relações financeiras internacionais. Pause e responda. Leia o texto abaixo e responda qual foi a proposta de Bretton Woods para evitar uma nova guerra mundial. Na visão dos responsáveis pelo debate, o imperialismo era o grande causador dos conflitos internacionais e apenas o livre mercado e comércio era capaz de resolver as desavenças entre os países para finalmente estabelecer animosidade entre todos os continentes. Diante disso, as discussões que aconteceram nesse evento colocavam as políticas intervencionistas, do ponto de vista estatal, elaboradas por Keynes em uma situação muito sensível. Os economistas que lá estavam definiram tal sistema como falho e destacaram a importância de reformular a economia, nível global, para evitar outro conflito. Após a leitura do texto, então, podemos responder, Quais as alternativas aqui? O Acordo de Bretton Woods, ele visava, então, evitar disputas comerciais entre os países, promover a economia socialista, aumentar as taxas de juros, combater a fome e a miséria nos países. Então, a alternativa aqui viável é evitar disputas comerciais entre os países. Então, parece contraditório, mas no caso, evitar as disputas comerciais entre os países no sentido de não haver uma disputa
mais agressiva, como aquelas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Tá? Obviamente que, por serem medidas econômicas liberais, você vai ter uma disputa entre os países, né, disputa comercial, mas vai ser intermediada por uma série de acordos, né, pelo GATT e mais tarde a Organização Mundial do Comércio. Mas vai nesse sentido. Tá? Aqui, promover a economia socialista? Não, porque, como a gente sabe, é um momento de Guerra Fria, então obviamente que uma instituição criada e um acordo criado pelos Estados Unidos não vai visar promover o socialismo. Aumentar as taxas de juros? Não é simples assim. Taxas de juros, elas são aumentadas ou reduzidas de acordo aí com a política econômica de cada região, de cada país, então é tudo muito específico. Combater a fome e a miséria nos países. Não é esse o objetivo de Bretton Woods. Tá? Então, é mesmo controlar, né, evitar disputas comerciais. Tá? Não no sentido de restringir, porque senão isso daí seria antiliberal, mas de certa forma intermediar essas disputas comerciais. Vamos aqui para a resposta. Então aí a gente tem, né, a alternativa. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem a alternativa respondida. Tá? Então, evitar disputas comerciais entre os países, no sentido que eu já expliquei. Vamos adiante aqui. Foco do conteúdo. Sistema Bretton Woods. Com a fundação do Banco Mundial e do FMI, o chamado Sistema de Bretton Woods impôs aos países industrializados alguns padrões que ainda se mantêm nos dias atuais, com poucas alterações. 1. Que as moedas dos países mantivessem uma taxa de câmbio em torno de 1% em relação ao ouro. 2. Que os países recebessem empréstimos do FMI para conseguir manter esse ajuste. 3. Capitalismo liberal, com governos e bancos controlados pelos Estados Unidos, buscando manter a estabilidade dos mercados. 4. Hegemonia do dólar em todas as relações econômicas internacionais, substituindo o padrão ouro, que então era usado como medida das riquezas nacionais. Então agora, na prática, leia o texto no slide a seguir e analise. O que mudou na economia mundial com a criação de organismos internacionais oriundos da Conferência de Bretton Woods após a Segunda Guerra Mundial? Então, registre por escrito. Vamos avançar aqui no conteúdo. Na prática. Texto e livre comércio ou controle estadunidense. Ao final da Segunda Guerra, a postura dos Estados Unidos era bastante distinta daquela adotada após a Primeira Guerra Mundial. Temendo a repetição da guerra comercial dos anos 30, que contribuiu para deflagrar o conflito mundial, e conscientes que negociações bilaterais não seriam suficientes para garantir a cooperação em nível mundial nem os mercados para os seus produtos manufaturados, assumiram então a liderança da liberalização multilateral do comércio. Foi sob seus auspícios que o Conselho Econômico e Social da recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, convocou uma conferência sobre comércio e emprego. Nela foi apresentado o documento intitulado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, que, escrito basicamente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, propunha regras multilaterais para o comércio internacional, com o objetivo de evitar a repetição da onda protecionista que marcou os anos 1930. O principal objetivo do GATT era a diminuição das barreiras comerciais e a garantia de acesso mais equitativo aos mercados por parte de seus signatários e não a promoção do livre comércio. Seus idealizadores acreditavam que a cooperação comercial aumentaria a interdependência entre os países e ajudaria a reduzir os riscos de uma nova guerra mundial. Rego, 1996. Texto 2º. Hegemonia dos Estados Unidos. No plano financeiro e comercial, o dólar impôs sua vontade ao conjunto do mundo capitalista através da Conferência de Bretton Woods, 1944, e da criação do Fundo Monetário Internacional,
FMI, e do Banco Mundial. Dessa forma, os Estados Unidos passavam a regular e dominar os investimentos e o intercâmbio de mercadorias em escala planetária. A hegemonia americana consubstanciou-se também no plano diplomático, com a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, como instrumento jurídico, político e ideológico do internacionalismo necessário à reconstrução de um sistema mundial calcado no livre fluxo de mercadorias e capitais. O capitalismo internacionalista americano opunha-se aos capitalismos aliados e rivais, que monopolizavam a exploração de impérios coloniais ou o domínio econômico sobre determinadas regiões. Vicentini, 2000. Na prática. Correção. O que mudou na economia mundial com a criação de organismos internacionais oriundos da Conferência de Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial? As instituições monetárias internacionais, como o FMI e o BARD, auxiliariam as nações diante de crises econômicas e de problemas estruturais, supostamente diminuindo as tensões e conflitos mundiais. Bretton Woods objetivava reorganizar as economias no período pós-guerra, reconstruindo o capitalismo mundial numa perspectiva de livre comércio, a fim de evitar novas crises e conflitos. O sistema que priorizava o mercado e o livre fluxo de comércio e capitais, firmou aos Estados Unidos a hegemonia das finanças do mundo, com a regência de sua moeda nos setores industrial, tecnológico e militar. Assim como no gerenciamento das instituições originárias da Conferência, ainda que o terceiro órgão econômico internacional, a Organização Internacional do Comércio, não tendo a ratificação da Carta de Havana pelo Congresso dos Estados Unidos, já que não era de interesse a inibição de altos fluxos comerciais alcançados pelos estadunidenses, tenha permanecido vigente como o GATT, um acordo provisório, que permitisse as negociações comerciais e multilaterais de reduções tarifárias entre países. A OMC surgirá apenas em 1995. Foco no conteúdo. Próximos passos. Como ficou a economia mundial? 1. Na década de 1960, o dólar teve um superávit, lucro, devido aos gastos militares e investimentos estrangeiros. 2. Isso levou à falta de ouro diante do volume de dólares em circulação no mundo. Como resultado, o dólar foi supervalorizado. 3. Nos governos de John Kennedy e Lyndon Johnson, os Estados Unidos barraram os investimentos e empréstimos estrangeiros, evitando que os dólares saíssem do país. 4. Na década de 1970, a supervalorização do dólar e a inflação levaram o governo Nixon a cortar impostos e congelar preços e salários por um período. 5. Outra consequência foi o fim do padrão ouro-dólar, passando então a se usar apenas o dólar como padrão para as economias dos países em todo o mundo. Na prática, a criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, e a do BARD, Banco Interamericano de Desenvolvimento para Reconstrução e Desenvolvimento, estão vinculadas diretamente à. Então aqui vamos às alternativas. A. Conferência de Yalta, na Crimeia, em 1945, estabelecendo as agências financiadoras para a reconstrução da Europa e da Ásia no pós-guerra. B. Desvalorização do dólar em relação ao ouro, implementada por Nixon no início dos anos 1970. C. Conferência de Bretton Woods, Estados Unidos, em 1944, com a formação do Banco Mundial. D. Conferência de Potsdam, Berlim, em 1945, que determinou a área de ação destas instituições. E. Substituição do padrão ouro pela libra esterlina, com o intuito de fortalecer e desenvolver economias dos países pós-guerra. Então vamos lá. Aqui, Conferência de Yalta, tá? Não foi. Isso aí foi o período da Segunda Guerra Mundial, tá? A gente já abordou essa conferência. Desvalorização do dólar em relação ao ouro, implementada por Nixon em 1970. Então não houve essa desvalorização do dólar em 1970. Em 1970 cai o padrão ouro, na verdade o dólar passa a ser a moeda de referência, principalmente para pagamento de dívidas externas. C.
Conferência de Bretton Woods, em 1944, com formação do Banco Mundial. Né? Então vamos lá, a gente não pode perder o foco. Estão vinculadas, né, a criação desses dois institutos estão vinculadas a, então, Conferência de Bretton Woods com a formação do Banco Mundial. Tá, ele está até citado ali no questionamento. É uma questão é uma alternativa aceitável? Sim, é. Mas vamos comparar aqui. D. Conferência de Potsdam, Berlim, 1945. Não, Segunda Guerra Mundial. A gente já estudou a Conferência de Potsdam, então está descartado. E. Substituição do padrão ouro pela libra esterlina com o intuito de fortalecer e desenvolver as economias dos países pós-guerra. Então, substituição do padrão ouro não foi pela libra esterlina, foi pelo dólar. Tá? Então, permanece ali. A alternativa aceitável para a resposta é a Conferência de Bretton Woods, em 1944, com a formação do Banco Mundial. Então vamos adiante. Aí a correção, né, como eu acabei de citar. E aqui vamos testar seus conhecimentos. Como um acordo econômico entre os países evitaria a eclosão de uma nova guerra mundial? Por que se pode dizer que o sistema Bretton Woods favoreceu os Estados Unidos? Então aqui, né, eu deixei o QR Code do Nerdologia, que trata sobre a conferência de Bretton Woods. Tá? Tem tanto o QR Code como aqui o link para que vocês possam acessar e assistir com mais detalhes. Quanto aos questionamentos, então, um acordo econômico evitaria a eclosão de uma nova guerra mundial? Obviamente que sim. Então, quando você tem uma instituição como a ONU, né, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, organizando, né, e principalmente hoje a Organização Mundial do Comércio, organizando a prática comercial, você evita aí um confronto bélico devido a desentendimentos pontuais, que arrastariam aí outras nações para o conflito, dependendo da potência econômica que tiver envolvida aí, numa disputa. Então você tem aí um regramento geral, né? E como todos são signatários, se aceita a regra do jogo. E sim, né, na segunda questão, o acordo ele vai favorecer, o sistema Bretton Woods ele vai favorecer os Estados Unidos. Afinal, coloca a moeda americana como uma referência até mesmo acima do ouro, né, para pagamento de dívidas e regulação das demais moedas globais. Tá? Então, obviamente que o Fundo Monetário e tanto o Banco Mundial colocando aí regramentos, estabelecendo as taxas de juros, né, os acordos firmados aí em cima de todos os países que pedem empréstimo, né, isso daí também contribui muito com a hegemonia, né, com o controle dos Estados Unidos sobre a economia global. Né? Não digo um controle absoluto, mas favorece bastante. Tá bom? Mas assistam aí o vídeo indicado no QR Code e encerramos por aqui. Até breve.